Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra dentro da Santa Missa nos prepara para vivermos segundo a vontade de Deus. E começamos na missa ouvindo a palavra de Deus, porque viver a sua vontade significa ter uma vida reta. Reta não significa uma vida perfeita. Todos nós somos pecadores, precisamos da misericórdia de Deus, mas temos uma vida reta. A nossa vida de fé deve ter esta característica de retidão, fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à sua promessa, fidelidade àquilo que Ele nos ensina. Hoje o Evangelho de Nosso Senhor nos ajuda a perceber três coisas importantes. Primeiro, Jesus está ensinando os seus discípulos para que eles não fiquem desanimados, não fiquem preocupados com as coisas que passam. Uma primeira coisa que o Evangelho nos diz é a respeito da porta estreita. Porque perguntam a Jesus: quem vai se salvar? São poucos os que se salvam? E Jesus então responde: muitos tentarão entrar pela porta, mas não conseguirão passar. Entrar pela porta estreita. A porta nós não fazemos do nosso jeito, como queremos, para podermos passar. Ela já existe. Nós temos que passar por ela. Alguns têm que se deitar no chão para passar pela porta. Outros têm que se arrastar. E tantas outras maneiras humanas de passar pela porta do reino dos céus. O que nós sabemos é aquilo que Jesus nos disse: é uma porta estreita, exigente. Não é uma porta larga, onde você pode fazer do jeito que quer, como quer, quando quer. A porta é estreita e exigente. E se nós não nos adaptarmos para entrar por esta porta, nós teremos dificuldades, mesmo tentando entrar no reino de Deus. A segunda coisa que o Evangelho nos diz, e que é importante, igualmente importante, é a rejeição que existe por parte do povo contemporâneo de Jesus à sua mensagem. Nem todos aceitaram a mensagem de Cristo. Nem todos quiseram ouvir a mensagem de Cristo. Exatamente porque é uma mensagem que vem de Deus, não é uma mensagem que nós criamos para afagar o nosso ego, para nos deixar tranquilos, bem. Não, é uma mensagem que exige de nós conversão contínua, mudança de vida contínua. Por fim, o chamado dos pagãos. Se nós não aceitarmos essa proposta de Cristo no Evangelho, aí a palavra é mais forte. Nós ficaremos extasiados de pavor, porque no reino de Deus, juntamente com os patriarcas, estarão quem? Os pagãos. Homens que vêm do norte, do sul, do leste, do oeste, de todo canto da terra, e nós que já estamos à porta para entrar, podemos não entrar, e aqueles já estão. Então vejam, mesmo com tudo isso, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Jesus não é uma palavra de decepção para todos nós, mas uma palavra de alento. Significa, Jesus Cristo nos ensina o caminho do céu por primeiro, mas nós temos que aceitar, temos que querer entrar no reino de Deus. O reino de Deus não é alguma coisa que a gente acha na esquina, em algum lugar. Nós temos que conquistar, temos que fazer força para entrarmos nele. Senão, é como aquela outra comparação do Evangelho, do banquete do rei, que chama todos os seus amigos, todas as pessoas que ele preza e ama para o banquete, e todos dão uma desculpa. Um comprou uma junta de boi, o outro foi fazer um negócio, o outro foi visitar um parente. Ninguém vem para a festa. E o rei então manda que os seus empregados andem pelas estradas e peguem todos
todos os que encontrarem pelas estradas. Ou seja, não são os amigos. Nós somos amigos de Deus, graças a Deus. Vivemos a nossa fé com retidão, com firmeza, com coragem. E queremos dedicar a nossa vida ao reino de Deus. Mas temos que também ter cuidado, que podemos nos acomodar, achar que nós já estamos no reino de Deus. Não, nós temos que ir ao reino de Deus. E vamos fazer força para isso. Por isso, queridos irmãos e irmãs, devemos viver do Espírito. E é o que a carta que nós ouvimos hoje de São Paulo aos Romanos nos diz. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Não é a nossa capacidade que faz as coisas, não. É o Espírito de Deus que nos impulsiona, que nos leva a viver deste modo que é a vontade de Deus. Ele penetra os nossos corações, coloca em nossos corações aquilo que vem de Deus. E nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E aí nós temos todos os ensinamentos. Como é que nós provamos que amamos a Deus? Nós não precisamos de provar para ninguém, mas existe algo que nos faz transparentes diante da vontade de Deus. Ninguém tem dúvida. O modo de dizer que amamos a Deus é amando o próximo. Não tem outro caminho. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão, mentimos. Não caminhamos para Deus. Então é preciso nos esforçar. Alguém dizia que amar a Deus não é tão difícil, não. A gente diz que ama a Deus e faz coisas mostrando que amamos a Deus, mas amar o próximo não é fácil, não. Amar a Deus é fácil. Amar o irmão não é tão fácil. Porque o irmão é como nós, parecido conosco. E para a gente amá-lo, nós temos que nos converter a Ele, nos colocar a serviço. É isso que Jesus Cristo veio nos ensinar. Que todos nós, irmãos e irmãs, saibamos viver segundo a vontade de Deus, olhando para os sinais que Deus deixa para a nossa vida, para a nossa existência. E entre esses sinais grandiosos, nós temos manifestações importantíssimas para garantir e fortalecer a nossa fé. Hoje nós vamos, ao final da missa, benzer o mosaico de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. O título não é a questão, mas Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, apareceu em várias circunstâncias da vida e na história humana. Não é uma visão, não é alguém que viu, não. Ela veio, apareceu. E a igreja reconhece como aparição. É diferente de a pessoa ver. Alguém chega e diz, olha, eu vi Nossa Senhora, mas ninguém mais viu, só você que viu. É uma boa coisa, mas podemos ficar exagerando demais, não. Agora, Nossa Senhora veio, apareceu e deu sinais desta aparição. Nós temos poucos fatos que mostram esta manifestação de Deus na história humana, que são as aparições. Agradecidos, queremos nos colocar diante do Pai, e hoje, de modo muito particular, nesta paróquia, pela eleição do cônego Lauro para bispo de Colatina. E aqui a gente pode começar a compreender uma coisa: eleição para nós católicos não é sufrágio universal, não. Isso é outra coisa. Eleição para nós é escolha. O Santo Padre, o Papa Francisco, tinha diante dele 3 nomes para enviar um bispo para Colatina. Ele escolheu o Sr. Lauro. Por quê? Tem pergunta que a gente não pode fazer demais não, viu? Porque senão a gente escuta a resposta. Quem pergunta demais pode ouvir a resposta. Então é bom ir com calma com as perguntas. Por que é que Deus reservou esta missão para Monsenhor Lauro? Está no projeto de Deus. É isso que nós cremos. E esta paróquia experimenta neste tempo, e a partir de hoje vai experimentar,
um novo modo de compreender a nossa vida e a nossa pertença à igreja. Nós, ministros na igreja, não pertencemos a nós mesmos. Pertencemos a Deus, pertencemos à igreja, pertencemos ao povo de Deus. Pronto. E aqui está a nossa felicidade, quando realizamos a vontade de Deus em função e em benefício do povo de Deus. E aí basta, o resto Deus sabe o que faz. Rezemos pelo Monsenhor Lauro, para que ele seja um bom pastor do povo de Deus. O bispo é sucessor dos apóstolos por divina instituição, não é porque alguém inventou isso, não. É sucessor dos apóstolos. Entre os sucessores dos apóstolos, todos nós sabemos, tem um, que é o sucessor do apóstolo São Pedro, que é o Santo Padre. E nós, bispos, somos sucessores dos apóstolos. Formamos o colégio apostólico. O bispo é constituído pelo Espírito que lhe é conferido, pastor da igreja, mestre da doutrina, sacerdote do culto sagrado e ministro do governo. Então vejam, esse peso que vem sobre o bispo não é peso, mas é graça. Para a igreja, para o bem da igreja, para o bem do povo de Deus. Rezemos, portanto, confiantes e não nos esqueçamos jamais do Monsenhor Lauro e do tempo em que ele passou aqui nesta paróquia. Não é? Claro que de vez em quando pode aparecer por aqui, virá certamente, mas se tornará pastor de uma igreja particular, responsável por uma igreja particular. E nós agradecemos a Deus porque nós é que produzimos isso. É da vida cristã que nós vivemos que surgiu a vida do Monsenhor Lauro para ser oferecida a Deus no serviço do seu povo. Rezemos pelas vocações todas, mas especialmente pela vocação sacerdotal, para que desta paróquia também surjam jovens que queiram se consagrar a Deus, queiram se dedicar a Deus. Eu digo jovens assim, porque normalmente começa novo, né? Mas às vezes tem gente mais adulta, não é? E que se deixa discernir pela igreja. Agradeçamos a Deus, irmãos e irmãs, por tudo isso que Ele nos reserva. Fiquemos em pé e coloquemos diante de Deus as nossas preces, súplicas, as nossas intenções, todas elas, para que Ele nos ajude, nos fortaleça e nos dê a graça de continuarmos buscando o reino de Deus e nos esforçando por entrar pelo caminho que Ele nos indica, pela porta que Ele nos indica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.